Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Meu Deus do céu. Boa tarde, vamos esperar o pessoal entrar. E vamos falar, chegamos no último dia, gente, de Cartas para Deus, o último dia do nosso propósito. E aí, como que foi esse propósito? O que aconteceu? Como que você viveu esses dias, esse propósito? Gente, olha, confesso para vocês que eu passei por algumas coisinhas neste propósito, mas esse é o último dia do propósito, mas não o último dia de cartas, porque eu tenho certeza que nesses 21 dias, se você fez todos os dias cartas, ou se você fez pelo menos 2, 3 cartas por semana, eu tenho certeza que em algum momento essas cartas te tocaram. Em algum momento você sentiu Deus, em algum momento você foi respondido, em algum momento algo sobrenatural aconteceu na tua vida. Eu tenho certeza que não foi em vão. E eu tenho certeza que agora que você aprendeu a escrever para Deus, que agora que Cartas para Deus faz parte da sua vida, você vai continuar. Você vai continuar escrevendo as cartas. Porque a partir da hora que a gente conhece as cartas para Deus, não tem mais como desconhecer. A gente começa a querer escrever para Deus nos momentos felizes, nos momentos tristes. A gente começa a querer a presença de Deus na nossa vida. E eu queria saber como que foi Cartas para Deus para vocês, como que tem sido, como que foi viver esse propósito. Você fez direitinho? Você participou? Você jejuou? Você orou? Como que foi? Me contem. Eu quero ouvir os testemunhos de vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm para falar. Durante esses 21 dias eu recebi alguns testemunhos e foi muito grandioso, assim, ler. Eu recebi um testemunho de uma seguidora que ela falou que ela estava 10 anos com o nome sujo e que ela não conseguia limpar esse nome. E ela falou que quando ela começou nesse propósito de escrever para Deus, ela, além de conseguir limpar o nome dela, o marido dela ainda foi promovido. Ela falou e ela estava muito grata. E é muito incrível, sabe? Receber esses testemunhos de vocês, porque eu tenho os meus, né? Eu tenho muitos testemunhos de Cartas para Deus para contar para vocês, mas eu gosto muito de ouvir os testemunhos de vocês. Teve uma outra seguidora que falou que quando começou a escrever Cartas para Deus, ela começou a se sentir diferente. E ela falou que até as pessoas que estavam em volta dela percebiam que algo estava mudando nela. Ela falou que era uma pessoa que ela não tinha muita expectativa de vida, ela era uma pessoa que estava mais deprimida. E ela disse que ela foi na dentista dela e a dentista olhou para ela e disse: o que tu tá fazendo? Que tu tá diferente, tu tá com um brilho a mais. E ela contou do propósito. Então, é muito legal ouvir os testemunhos, sabe, de transformações financeiras, de transformações pessoais, de relacionamentos. Teve uma que contou do marido, ela contou que estava muito difícil o casamento dela, que ela estava assim esgotada e que quando ela começou a escrever para Deus, Deus começou a guiar, a mostrar para ela as mudanças que ela precisava fazer, né? Que não é sobre o marido, é sobre ela também. Quer fazer esse propósito? Ai, seguidora nova! Bem-vinda! Bem-vinda! E é muito incrível. E o propósito Cartas para Deus eu quero de coração, que não termine aqui. E foi inclusive por isso que eu criei esse e-book. O e-book de Cartas para Deus, onde aqui tem 21 cartas, além das cartas para Deus, nós temos afirmações poderosas,
que as afirmações são importantes. Nós temos perguntas poderosas, nós temos os salmos para ler, nós temos também a página dos sonhos, sabe? Eu criei esse e-book aqui para vocês, para que não termine esse propósito hoje, aqui, agora. Para que de fato continue. Para que de fato vocês continuem fazendo cartas para Deus. Aqui também tem as minhas metas, tem a lista da gratidão. E tem muitas orações, tem devocional aqui junto com vocês. E tem temas de carta, quando eu não percebo o meu valor, quando a minha fé tá fraca, quando penso em desistir. Tem vários temas de cartas aqui, muito profundos, sabe? Para você conversar com Deus. Então, quem tiver interesse no e-book, tá? Tem o link na minha bio para adquirir o e-book. Realmente, tá? É muito incrível. E eu fiz pensando realmente em você, para que você não pare, sabe? E tem muitas pessoas que elas não sabem nem por onde começar as cartas. E por isso que eu fiz esse e-book, porque aqui eu direciono. Inclusive, esse mês, para as pessoas que compraram dia 1º de agosto meu e-book, elas tiveram uma mentoria, né? A gente está num grupo de mentoria que vai terminar hoje o propósito de Cartas para Deus, mas a gente vai continuar até dia 31 lá com outras coisas. E eu dei esse presente para elas, então a gente fez as cartas juntas, né? E vamos continuar. E muitos desses testemunhos que eu falei agora para vocês foram desse grupo que tá fazendo o meu e-book. Então, para quem tiver interesse, tá? No e-book, ele está à venda para vocês. Para quem tiver interesse, gente, quem não quiser adquirir também não tem problema nenhum. Você pode fazer as cartas para Deus no papel, sabe? Como eu sempre ensinei. Aqui são cartas direcionadas, elas têm temas, sabe? É para te ajudar mesmo a viver isso. E aqui não é só um e-book de cartas para Deus, né? Aqui é uma transformação de vida. Então, por isso que tem perguntas poderosas, por isso que tem frases de afirmações, porque é para transformar a tua vida além das cartas para Deus. Então, ele é muito valioso isso aqui, tá? Muito valioso. E quem quiser adquirir, ele tá disponível, tá bom? Esse aqui, ó, é o meu xodozinho, assim, eu amo, amo, amo. Inclusive, presenteei a professora do meu filho, né? O meu filho pediu pra eu dar de presente pra ela, então eu já separei um pra ela, que eu vou presentear ela com cartas pra Deus, porque realmente é algo que eu amo muito, muito, e eu preparei com muito amor e carinho pra vocês. Live limitada por 10 minutos. A live não pode ser recomendada. Não sei o que aconteceu, gente, mas a minha live foi limitada. Enfim. Isso aconteceu no outro propósito que a gente fez também. Aconteceu. Mas faz parte do processo. E é isso. Me contem. Me contem pra vocês aí o que mudou. Vocês fizeram cartas pra Deus? Como que foi? Vocês são nova seguidora. Que legal. Quantos novos seguidores? Que legal, gente. Me contem como que foi esse propósito para vocês. O que aconteceu de diferente? O que vocês querem compartilhar? A live tá restrita por 10 minutos, então é só para quem já tá na live que eu vou conseguir falar, mas não tem problema, gente. O que Quero ler vocês. Me respondam. Vocês fizeram cartas para Deus? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal que fez cartas para Deus? Cadê o pessoal? Vamos conversar, gente. Essa live hoje é a live que finaliza esse propósito. E até eu quero direcionar vocês na carta de hoje para fazerem uma carta de gratidão. Hoje a carta que vocês vão fazer para Deus vai ser a carta da gratidão, que é a carta onde vocês vão agradecer pelas bênçãos que vocês receberam nesses 21 dias, pelas bênçãos que vocês receberam na vida inteira,
pelas bênçãos que vocês receberam durante todo esse processo. Você só fez uma carta e a tua televisão quebrou e você acha que é por causa da carta? Não entendi. O que significa buscar Deus em primeiro lugar? Uau! Uau, Emily! Que pergunta profunda. Mas o que é para você buscar Deus em primeiro lugar? Na minha visão, buscar a Deus em primeiro lugar é que Deus seja a sua prioridade de vida, que você não procure por Deus só quando você está precisando, que você não procure por Deus só para pedir, que você procure por Deus a todo momento na sua vida, para agradecer, que você convide Ele para comer na sua mesa, que você, enquanto esteja lavando louça, você esteja ali com Deus, agradecendo pela comida, por isso que a louça está sendo lavada, que você entenda que Deus vai estar na tua vida independente das circunstâncias. Quando você busca Deus em primeiro lugar, você coloca Ele como prioridade na sua vida e não só como uma busca por interesse. Não por interesse, porque tem muitas pessoas que buscam Deus por interesse, só para que quando Deus dá, só buscam Deus quando querem pedir algo para Ele em troca. Só que no momento que estão vivendo aquilo que pediu para Deus, nem lembram de Deus, sabe? Nem lembram de agradecer, nem lembram. Quantas pessoas vivem pedindo as coisas para Deus, mas não lembram de agradecer nem pelo prato que tá comendo? Quantas pessoas têm essa mania de buscar Deus somente naquele momento de desespero? Quantas pessoas agradecem pela saúde, agradecem a Deus pela saúde? Quantas? Mas na hora que... Poxa, vai temos metas já maravilhosas. Mas na hora que falta saúde, vai lá e lembra de Deus. Daí na hora que a saúde tá ali, vai lá, oh Deus, pelo amor do Senhor, me ajuda, me cura. Mas enquanto tava com saúde, tava na balada, bebendo, fazendo coisas que não deveria estar fazendo com o seu corpo, com a sua vida, e nem lembrou de Deus. Mas na hora que faltou, foi buscar Deus. Então eu acredito muito que quando a gente busca Deus em primeiro lugar, a gente sai dessa zona de interesse. Nessa zona de que eu só quero Deus na minha vida se for para Ele fazer algo por mim. Se Ele não fizer, não tô afim. Entendeu? Muitas pessoas são assim. Mesmo que você diga, nossa, que horror, mas muitas pessoas são assim. A grande maioria, infelizmente, ainda é assim. Quantas vezes eu recebi mensagem de pessoas que falaram, nossa, eu escrevi a carta e Deus nem me respondeu. Então você escreveu por interesse e não para se abrir, não para trazer Deus para sua vida. Você só procurou Ele por interesse. E às vezes não é que Ele não te respondeu. Às vezes é porque Ele não te respondeu como você gostaria que Ele respondesse. Às vezes Ele te respondeu do jeito dele. Mas como você busca Ele só por interesse, você não prestou atenção. Como você busca Ele só por interesse, você não ouviu a voz dele. Porque você nem reconhece a voz dele. Porque você só procura por Ele por interesse, então você nem reconhece quando Ele está falando com você. E daí você diz, eu escrevi e Ele não me respondeu. Ele não te respondeu ou Ele não te escutou, ou você não escutou Ele. Ele não te respondeu ou você nem reconhece a voz dele. Uma vez, a Adriana Santana, ela falou uma frase que eu levei para minha vida. Ela disse assim, se eu tapar os meus olhos, fechar os olhos e eu estiver no meio de um monte de criança e meus filhos me chamarem, eu vou saber que são os meus filhos. Eu vou escutar a voz deles e vou saber que são eles. Por quê? Porque eu tenho intimidade com eles. Então não interessa quantas crianças tiverem, eu vou saber quem eles são, pela intimidade que eu tenho com eles. Isso acontece na nossa vida com Deus. Quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente busca Ele em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai escutar a voz dele. A gente vai escutar a voz dele no meio de uma multidão. A gente vai saber que é Deus falando. Só que quando a gente busca Deus somente por interesse próprio, a gente não vê nem as respostas dele. Porque a gente nem reconhece quando é Ele que está respondendo. E é por isso que às vezes a pessoa escreve a carta para Deus e diz que Deus não respondeu. E na verdade Ele te respondeu.
Só não respondeu do jeito que você queria e você só não escutou a voz dele. Mas a resposta aconteceu. Só que muitas vezes a gente está tão focada no que a gente quer, no que a gente precisa, que a gente não enxerga o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes a gente fica tão focado nisso, de tipo, eu escrevi uma carta para Deus e eu quero que ele responda desse jeito. E aquilo nem é para você. E a resposta dele vai ser diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pediu um emprego para Deus. Deus, eu quero trabalhar na loja tal. Na carta para Deus. Só que Deus sabe que aquela loja não é para você, que aquele não é o seu propósito. E não vai acontecer. E você vai me dizer que ele não te respondeu. Porque você fez a entrevista e a porta se fechou. E eu vou te dizer, ele te respondeu. Ele fechou aquela porta para ti porque não era para você abrir ela. Então, às vezes, não é que a gente não escuta Deus. É que a gente quer que ele responda do nosso jeito. Vou ver se ele tem prego, tá? Tá. Então, presta atenção. Presta atenção no que você tá... Se você tá íntima com Deus, para escutar a voz dele. E tira o seu desejo pessoal e entrega para Deus a sua vida, os seus sonhos. E deixa que ele haja daquilo que é para você, dos seus propósitos. Então, muitas vezes, não, Deus não me respondeu. Ele te respondeu. Ele te respondeu. Teve uma seguidora que falou para mim assim, Dé, eu comecei a escrever as cartas para Deus sobre o meu casamento. E o meu marido começou a mudar comigo. Ele começou a ficar grosso. Ele começou... Sabe, eu achei que a resposta ia ser positiva, que ele ia mudar para bem, mas ele mudou pro mal. E eu falei para ele, talvez essa seja a resposta de Deus na tua vida. Talvez tu tá ali querendo salvar algo que Deus tá te mostrando que não é para você salvar. Que não é para você. Se você tá escrevendo todos os dias para Deus sobre o teu casamento e ao invés de ele tá melhorando, o teu casamento tá piorando... Talvez Deus está querendo te dar essa resposta, querida. Enxerga o que é para ser enxergado. Para. Então, a gente precisa... Cheguei na live bem na hora que eu estava pensando em fazer a carta para Deus. Uai, Thay, que demais! Então, a gente precisa entender. Eu lembrei uma coisa aqui, que eu vi a Thay, e eu lembrei de algo que, como eu tô falando, que a gente precisa entender Deus. Quando eu fui no casamento da Thay, eu vou contar essa história, Thay, porque eu acho que é um testemunho muito bonito do que aconteceu naquele dia, no que aconteceu comigo. Vocês vão dizer da onde que a Dé acha que isso é bonito. Antes de eu ir pro casamento, o meu filho tinha me avisado que não era para as crianças irem. E meu filho, ele é muito sensível, sabe? As coisas. E como ele me falou aquilo, eu fui orar. E eu orei os Salmos 23 e o 91. E a Thay, ela tinha falado pra mim assim, Dé, passa ali no negócio da Nossa Senhora que tem. Antes de chegar meu casamento, vocês vão ver um santuário, eu acho que é, né, Thay? Um santuário. Passa ali antes de ir pro casamento. Quando a gente tava indo pro casamento, a gente não entrou ali no negócio, mas a gente passou e eu falei pro meu marido e a gente passou bem devagarzinho e daí eu fui ali orando naquele momento que a gente passou. Lá no casamento aconteceu uma coisa com a minha filha. Minha filha tem 4 anos, ela estava brincando no parquinho na frente do meu marido e do padrinho dela, então tinha 3 adultos com ela, tá? Ela não estava sozinha, na verdade eu tinha acabado de chegar ali no local. E a minha filha caiu na minha frente e abriu a cabeça dela e começou a sangrar muito. Eu lembro que quando nisso veio uma convidada da Thay, pegou a gente, levou a gente pro hospital. E eu lembro que no caminho que eu tava no carro, eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Nossa, Dé, tu agradeceu a Deus pela tua filha cair? Como assim? Não. Eu agradeci a Deus pelo tombo da minha filha ter sido um tombo tranquilo. Um tombo tranquilo. Ela chegou lá, ela caiu de uma altura alta. Ela caiu bem no meio-fio. Era muito sangue. A minha perna chegou a ficar bamba na hora. Quando ela chegou lá, o médico foi olhar a cabecinha dela, nem ponto precisou. E ali eu enxerguei como Deus estava cuidando dela. Porque ela caiu de uma altura muito alta.
Eu sou alta, eu tenho 1,75 m. Da onde ela caiu, batia mais ou menos aqui em mim. Então vamos supor que ela caiu de 1,50 m e pouco, 1,60 m, para uma criança de 4 anos, é alto. Porque ela caiu do dobro da altura, quase do dobro da altura dela. Então é uma altura alta. Ela teve que ficar em observação 24 horas, fez exames, tudo. Só que eu só conseguia agradecer. Eu falava o tempo inteiro, Deus, obrigada, eu sei que tu estava ali. Eu sei, Senhor, que tu estavas ali naquele momento e que o Senhor não vai deixar que nada aconteça com a minha filha. Eu sei, Senhor, que você estava ali. E quantos de nós conseguimos agradecer no meio de sangue, de coisas assim? Vocês não têm noção, era muito sangue. E a gente estava numa cidade do interior, então a gente não conhecia nada, a gente estava longe de casa. E eu lembro que eu só conseguia agradecer. E na hora me passou tudo isso, sabe? A oração que eu fiz antes de sair de casa, passando ali pelo santuário, eu agradeci, eu pedi proteção. Me veio tudo isso na cabeça. E por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque é isso que eu falo, isso é buscar Deus, sabe? Não é só na hora do desespero, não é só... É enxergar Deus nos detalhes da sua vida. É enxergar que Deus ele vai estar com você até quando algo parece ser horrível, sabe? Mas no fundo ela não precisou levar a ponto. Graças a Deus ela ficou em observação e não tinha nada de grave, sabe? Então como não enxergar Deus? E muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo do nosso jeito. E não é. Deus ele vai fazer. Ele tem um propósito com tudo, sabe? E eu sou muito de propósitos. Eu sou muito de propósito, não, de entender que são sinais. Então eu sempre penso assim, tá, se eu tô aqui nesse momento, é porque Deus queria que eu estivesse aqui nesse momento. E daí eu já penso assim, tá, a gente veio aqui, aconteceu isso com a minha filha. Se aconteceu isso com ela, se Deus permitiu, é porque ele tava de repente nos livrando de algo muito mais grave, muito maior. E por isso que isso aconteceu, porque isso fez a gente ficar aqui. A gente teve que ficar lá até 6 horas da manhã. E se não fosse isso, a gente teria saído antes da festa. Então eu falei, Deus quis que a gente estivesse aqui, que a gente ficasse aqui. E a única coisa, né, foi isso, pra gente ficar. Então, é doido. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você entende Deus, quando você bota Ele como prioridade na sua vida, você nunca vai olhar para algo desse tipo como um castigo ou algo ruim. Você vai entender que se Deus permitiu, sabe, é porque eu vou confiar nele. Eu vou confiar. Ele permitiu. E que Ai, até me perdi aqui. Mas é difícil de bater. Será que pode ser uma resposta de Deus que isso não é pra mim? Calma, Priscila, vou te ler um pouco antes, tá? Eu peço na carta pra Deus abençoar meu empreendedorismo e que eu bata a meta do mês, mas tá difícil de bater. Que legal, Pri. Vou falar sobre isso. Adorei a sua pergunta, tá? Será que isso não é pra mim? Primeiro de tudo, vamos alinhar? Muitas vezes, coisas não acontecem na nossa vida, não é porque não é pra gente. Muitas vezes é porque nós temos crenças limitantes. E muitas vezes a gente não bate uma meta, não faz algo por causa das nossas crenças, da nossa mente. Mas vamos falar aqui da carta para Deus. Hoje, Pri, você vai fazer uma carta para Deus. Presta atenção, anota. Anota o que eu vou te falar, Pri. Pega um papel e uma caneta aí para anotar. Tá bom? Eu vou te falar. Hoje você vai escrever uma carta para Deus o seguinte. Deus, presta atenção, mas daí tu bota as tuas palavras, mas me escuta. Deus, eu não tô conseguindo entender. É pra eu continuar ou é pra eu não continuar? Eu tô falando pra vocês como que eu faço, tá? Porque eu faço assim. Pai, me dê uma clareza. Porque eu te peço pra bater metas e eu não tô conseguindo bater elas. E isso tá me deixando dúvida sobre o meu trabalho. Se isso é pra mim, Senhor. Então me mostra com muita clareza para que eu entenda.
é para eu continuar no que eu estou fazendo? Pai, eu preciso dessas metas. Eu preciso dessas metas para entender que este é o meu caminho. Mas, Pai, se isso não for o que o Senhor deseja para mim, então me dê clareza para entender que este não é meu lugar. Uma coisa que eu peço sempre para Deus: sabedoria para eu entender o que Ele está falando e clareza. Eu sempre peço para Deus: Deus, o Senhor precisa ser claro. Eu não estou entendendo. E eu falo exatamente assim com Deus: Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque eu estou te pedindo uma coisa e está sendo diferente. Então me responde. E podes pedir para Ele: Pai, é o seguinte, se isso for para mim, se isso for um desejo teu, do teu coração para minha vida, eu quero bater essa meta até o final do mês. Assim eu vou saber, Pai, que eu tô no meu lugar, que eu tô fazendo aquilo que o Senhor projetou para mim, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque a outra coisa que nós precisamos aprender é uma oração muito difícil de fazer, mas é algo que nós precisamos fazer, aprender a fazer. Entregar para Deus o controle da sua vida. É difícil. É difícil você chegar para Deus e dizer: Pai, se esse emprego não for para mim, tira ele. Imagina, é teu emprego, é a tua fonte de renda. Como que você vai dizer isso para Deus? Mas isso é entregar e confiar, porque se Ele te tirar, com certeza é porque Ele vai te colocar em algo melhor. E se você aprender a fazer esse pedido para Ele: Pai, se não for teu, se não tiver vindo do Senhor, tira de mim, você vai ver que muita coisa vai sair da sua vida. Assusta. Muita coisa sai, amizade some, relacionamento termina, às vezes demissão. Tudo aquilo que não for seu, Deus vai tirar. E muitas vezes, não é que não seja seu, mas talvez não é a hora de ser seu. E por isso que às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para poder caminhar em direção ao que você quer, entendeu? Eu peço para ele outra empresa, agradeço para ter essa. Não, você não vai pedir para ele outra empresa. Daí eu peço para ele outra empresa. Ah, essa já é outra, é a Mi. Achei que era a Pri ainda. Pri, anotou, né? Faz essa carta hoje, tá, Pri? Faz essa carta hoje e depois a gente volta pra conversar. Tu volta pra me contar, hein? Pelo amor de Deus. Se vocês não voltarem pra me contar, eu vou ficar lá. A sua misericórdia se entende de geração em geração. Ou seja, Ele nunca abandonará seus filhos. Verdade, tá? E nunca. Emprego que sou valorizada e bem remunerada. Isso mesmo, deixa eu ver. Ops. Tá, me faz tua pergunta de novo, que eu não entendi. Daí eu peço pelo outro emprego e agradeço por ter esse. Eu não entendi a pergunta, Mi. Eu não sei se eu perdi o resto. Vai voltar pra testemunhar, Priscila. Vai voltar pra testemunhar. Eu não sei se eu perdi o contexto tudo, porque vai sumindo as conversas. Eu ainda quero fazer uma carta sobre o meu trabalho também. Não me sinto mais feliz com o meu trabalho. Então faz, Thay. Faz. Gente, é muito doido. Às vezes Deus vai te tirar de um lugar que você não quer sair. Mas a gente precisa ser obediente. Eu acho que eu já contei isso pra vocês, mas eu vou repetir. Eu lembro que, pra quem não sabe, eu tinha um grupo do High School Musical Cover e o nosso grupo fazia muito sucesso. A gente fazia muito show. Muito show mesmo. Quando eu digo muito show, era tipo assim, ó, em um dia a gente fazia em 3, 4 lugares, tá? Era muito show. E eu lembro que eu amava esse grupo demais, de todo o meu coração. E a gente acabou o grupo de uma forma muito ruim. A gente acabou do nada, assim, o grupo. E eu senti isso muito forte no meu coração, que o grupo precisava de uma despedida. E o ano passado, ou retrasado, não lembro. O ano, eu acho que foi ano passado. Retrasado. A gente fez uma despedida pro grupo. A gente teve uma oportunidade. Fomos convidados para apresentar num lugar que a gente sempre apresentava. E a despedida foi linda, linda. E eu lembro que na hora que a gente voltou,
teve pessoas falando que queriam que a gente apresentasse em outros lugares e tal. E o pessoal do grupo tava empolgado. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu lembro da cena, e fui dormir, né? Quando eu tava deitada, eu comecei a chorar. Mas sabe um choro? Um choro de desespero, choro de bebê, sabe? Eu comecei a chorar, e eu falei, Deus, por que eu tô chorando assim? E veio uma voz muito forte que disse assim pra mim, não continua. Encerra este grupo. Você não pertence mais a ele. Esse não é mais o teu lugar. E quando eu ouvi essa voz, eu chorei muito, porque era um lugar muito especial para mim. Era muito especial. O grupo é muito especial. Eu tenho um carinho enorme pelo grupo. Mas Deus foi tão claro e disse para mim, encerra. E eu encerrei. Eu lembro que eu fiz um texto pro grupo, eu agradeci e eu disse, se vocês decidirem continuar, eu não vou continuar mais. E eu fiz o texto chorando de soluçar, mas eu fui obediente. E durante o próximo ano, depois disso, era dezembro, chegou o próximo ano, eu comecei a entender. Deus começou a me levar a lugares que se eu tivesse mantido o grupo, se eu tivesse aceitado, eu não estaria naqueles lugares. E foi lugares que a vida inteira eu desejei estar e que eu esqueci. Porque eu vivi tanto para as outras pessoas que eu me apaguei. Eu esqueci de mim, dos meus propósitos, do que eu vim fazer. E foi quando eu comecei a fazer os vídeos pro TikTok, foi quando eu comecei a falar. Então faz mais de 2 anos. Foi quando eu comecei a ensinar vocês. Foi quando a Cartas para Deus entrou na minha vida. Então começou a acontecer tantas coisas incríveis quando eu encerrei um ciclo. Foi fácil? Não é fácil. Nunca é fácil encerrar um ciclo. Principalmente se é um ciclo que te traz coisas boas. Mas a gente tem que aprender a ser obediente. E eu tava na época fazendo muito jejum, fazendo muito propósito. Eu tava numa época muito, muito conectada com Deus. Então eu conseguia escutar com muita facilidade a voz dele. E foi muito claro pra mim, este não é mais o seu lugar. Sai daí. E eu saí. Chorei muito e disse, tá bom, Deus. Então, muitas vezes a gente precisa saber quando é hora de ir, quando é hora de sair daquele lugar que já não pertence mais. Então, fica aí até essa reflexão para vocês. Às vezes Deus quer te tirar daquele lugar, porque aquele lugar já tá te trazendo um incômodo, sabe? Já tá ali, tu já percebe que o sapato já tá apertando, mas não é. Antes de entrar aqui na live, eu vi um vídeo que falava de calcinhas e eu lembrei de um vídeo que eu postei pra vocês sobre calcinhas. E eu vou falar ele de novo aqui pra vocês. E eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Eu tinha uma calcinha que ela ficava muito apertada em mim. Toda vez que eu usava ela me deixava marcas. E ela apertava. Só que eu nunca jogava ela fora. Ela tava sempre no meu armário. Então, na correria do dia a dia, às vezes era a primeira que eu via, eu pegava, eu botava ela e eu sabia que ela iria me apertar. E daí teve um dia que eu tava usando ela e quando eu fui entrar no banho, eu peguei ela e taquei ela fora. Joguei ela fora. E daí no banho eu comecei a refletir. Eu falei, se eu não tivesse jogado essa calcinha fora, ela continuaria me machucando. Porque na correria do meu dia a dia, eu ia usar ela. Eu ia passar ali, pegar ela, vestir ela, mesmo sabendo que ela me machuca. Mas eu ia continuar usando porque ela estava ali. E vocês sabem que eu não tô falando sobre calcinhas. Vocês sabem que não é sobre calcinhas essa história. Quantas vezes a gente permite que pessoas, que lugares continuem nos machucando só porque a gente não jogou fora. Só porque a gente não teve a atitude de dizer, não, isso me machuca. Isso me fere. Quantas vezes a gente permitiu que isso acontecesse na nossa vida? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. E às vezes a gente escreve para Deus, para que Deus mude a nossa direção, para que Deus nos guie, e Ele já mostra ali os machucados. E a gente insiste. Deus, Ele não vai agir por nós. Ele não vai.
Jesus não pegou o peixe e deu na mão de Pedro. Jesus disse, lança de novo a rede. E os peixes foram para a rede. Mas não foi Jesus que lançou a rede, foi Pedro. Ele teve que lançar a rede para poder pegar os peixes. E é assim na nossa vida. Deus, ele não vai agir por nós, mas ele vai dizer, ele vai direcionar. Só que muitas vezes a gente pede direção, a gente pede sabedoria, mas a gente não age. A gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não joga fora a calcinha que aperta. Muitas vezes a gente não faz o que precisa ser feito. E eu queria muito que vocês refletissem sobre isso. Quantas vezes você deixou que aquilo te machucasse só porque você não teve uma atitude? Quantas vezes você orou para Deus pedindo, Deus, livrai-nos de todo mal, Pai. Tira aquilo que não é seu da minha vida. E Deus foi lá, tirou, e você quer trazer de volta. Às vezes eu recebo pessoas perguntando como que eu faço para trazer um ex de volta. Ô, gente, é ex. Se ele saiu da tua vida, deixa fora. Não traz de volta, não. Se for para voltar, se for algo de Deus, Deus vai dar o jeito dele. Mas não vai atrás de ex, não. Pô, Deus já tirou. Você mesmo pede, Deus me livra do mal. E você insiste. E toda dúvida que eu tenho, eu peço a Deus clareza e sabedoria. Se eu tô com dúvida se é de Deus ou não, eu digo, Deus, me mostra se é de ti. Porque eu só quero se for de ti. Pra tudo, gente, eu vou abrir um negócio, antes eu oro e converso com Deus. Eu vou fechar, eu oro e pergunto pra Deus. Eu vou falar com alguém, eu converso com Deus. E isso é verdade, tá? É pra tudo na minha vida. Tanto é que a gente tava fechando um negócio, e eu peguei e falei assim, a pessoa falou, eu preciso dar resposta. Eu falei pra pessoa assim, eu vou te responder depois que eu orar. Daí a pessoa me olhou assim com uma cara, sabe? Tá bom. Eu disse, não, é que eu preciso orar antes pra Deus pra saber se é. Daí a pessoa só me olhou, só aceitou aquilo. Mas é assim que eu faço. Se eu não oro pra Deus antes, eu não faço. Tanto é que eu já contei essa história também pra vocês. A gente tava assinando, né? Fazendo a nossa casa e tinha um documento pra assinar. E todas as vezes que tinha um documento, eu sempre falava pro meu marido, vai, paga, anda, paga, vai, é da casa, paga. E daí teve um dia que meu marido chegou e falou, ó, tem que pagar esse boleto aqui da casa. Eu falei assim, na hora, gente, veio muito forte, eu falei pra ele, não paga agora, não paga agora. Falei assim. E daí tá, ele obedeceu, não pagou na hora, e a gente tinha apresentação do Dia das Mães, eu acho. Não, reunião da escola, dos nossos filhos. Daí eu sei que quando a gente foi pra reunião, eu olhei pra ele e disse assim, ó, eu não sei porquê, mas não paga esse boleto. Daí eu falei, tu sabes que tudo que é da casa, eu sempre peço pra te pagar. Mas eu não sei porque eu tô sentindo muito forte no meu coração que não é pra pagar esse boleto. Não paga. Não paga, espera, porque eu vou orar e vou tentar entender o que Deus está querendo me dizer. Não paga. E daí eu orei e pedi pra Deus, por que eu não quero que pague esse boleto da casa? E tá. No dia seguinte, Deus não me respondeu, só que eu ainda sentia que não era pra pagar e o meu marido também esqueceu de pagar. Isso era uma segunda ou terça. Chegou na sexta-feira, meu marido, a gente foi lá assinar uns papéis e meu marido falou assim, putz, eu esqueci de pagar o documento. Daí eu falei pra ele, tá, a gente já tá indo ali assinar, a gente já paga ali agora na hora. O documento era um documento de 10 mil reais, tá? Eu sei que quando a gente sentou pra assinar, eu fui orando. Quando a gente sentou, meu marido pegou e falou assim, ai, eu esqueci de pagar esse documento. Na hora a moça olhou e falou assim, mas que documento é esse? Daí ela pegou. Ela disse, tu não pagou, né? Dele, não paguei. Ela, que bom, não é pra pagar esse documento. Esse documento não é nosso. Ou seja, se ele tivesse pago, a gente teria perdido 10 mil reais. Na hora, eu não tinha entendido. Eu só obedeci. Eu só disse, não paga. Não paga. Eu senti no meu coração pra não pagar, não paga. E ele também só obedeceu. Se a gente tivesse pago, a gente teria perdido os 10 mil reais, porque a moça falou, não era meu.
esse documento não é nosso, não é esse documento que tu tem que pagar. E ela falou, se tu tivesse pago, eles não iam te devolver. Então, quando a gente obedece, quando a gente entende, quando a gente tá íntima de Deus, a gente vai receber umas mensagens, umas coisas assim que tu não vai entender, tu só vai fazer. Tá bom, não tô entendendo, mas tô fazendo. E lembra que eu falei que no dia eu cheguei e pedi pra Deus, pra me mostrar por que não era pra eu pagar? No dia seguinte ele não me respondeu. Ele foi me responder na sexta-feira, quando a mulher falou, que bom que vocês não pagaram. Mas ele não me respondeu entre aspas, porque vocês lembram que eu falei que eu esqueci de falar com meu marido e o meu marido esqueceu de pagar? Porque eu tinha dito pra ele, não paga hoje, amanhã tu paga, primeiro deixa eu orar e falar com Deus. E a gente esqueceu, meu marido esqueceu de pagar. Então não é que Deus não respondeu. Deus respondeu fazendo meu marido esquecer de pagar. E na sexta-feira a gente teve uma resposta concreta que a moça falou, ainda bem que vocês não pagaram. Então, é isso que eu falo pra vocês. Às vezes você vai dizer, Deus não me respondeu. Ele te respondeu. Te respondeu. É você que não percebeu. Ele te respondeu. Porque ele responde. Ele responde nas atitudes. Às vezes é uma pessoa que cruza teu caminho e fala uma palavra ali que tu tava precisando ouvir. Às vezes algo que tu tinha pedido na carta e uma pessoa falou ou fez e tu falou, caraca, Deus. É só você começar a prestar atenção. É começar a ter essa intimidade com Deus para prestar atenção nos detalhes das respostas. Então Deus vai te responder. Vai. E quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você vai entender as respostas. E vai aprender a ouvir. Porque muitas vezes a gente não sabe ouvir. A gente fica tão focado. Porque às vezes a gente diz assim, ó, Deus, querido Deus, eu quero muito trabalhar na empresa X. Nossa, eu me amo, eu me vejo naquela empresa é a minha cara, Deus. Eu tô louca pra trabalhar na empresa X. Daí o que tu quer que Deus responda? Tá bom, eu vou te dar a empresa X. Porque tu já escreveu a carta com a intenção da resposta. Daí Deus vai lá e bota uma empresa Y na tua vida. Do nada, aparece uma proposta da empresa Y. E você diz, cara, até agora eu tô esperando a empresa X e Deus não me respondeu. Não é que ele não te respondeu, ele te mandou uma empresa melhor, a empresa Y. Mas você estava tão focada na empresa X que você não observou a resposta de Deus. Eu já contei pra vocês que quando eu ganhei pra ir no DSP, eu achava que era pra mim. Quando eu vivi o DSP, eu entendi que era pro meu marido estar lá. E como que foi a resposta de Deus? Porque eu já tinha pedido isso na carta. Foi nenhuma amiga querendo ir comigo. Todas as amigas que eu convidei, elas recusaram o meu convite. Porque era pro meu marido estar lá. Porque era Deus respondendo a minha carta em relação ao meu marido. E quando eu tava vivendo aquilo, eu disse, Deus, é por isso que as minhas amigas negaram. Porque era pro meu marido, é a resposta daquela carta. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, vocês pedem coisas para Deus na carta de vocês e Ele manda outras coisas muito melhores, só que vocês estão tão focados em fazer a carta esperando a resposta que você quer, que você esquece da resposta de Deus. E sempre peça, em todas as cartas, que Ele te dê sabedoria. Sabedoria para que você entenda as respostas dele. Não tenha medo de mostrar para Deus que você não está conseguindo entender, que você não está escutando, que você quer. Não tenha medo. Para Deus você pode ser quem você é. Sem medo de julgamento, porque Ele não vai fazer isso com você. Sem precisar de palavras belas e maravilhosas, porque Deus não está nem ligando para isso. Ele só quer que você seja sincera com Ele. Que você se abra para Ele. Não precisa ter medo. Não precisa pensar nas melhores palavras. Só abre o teu coração. Só mostra para Ele a tua verdade, o teu medo, a tua vulnerabilidade. Oh, que travou aqui. A palavra travou. Oh, gente. Só mostra para Deus o seu íntimo. Aquilo que te machuca, os teus medos, as tuas dúvidas.
Se abre para Deus, na tua verdade. A gente se impressiona com as respostas de Deus, porque às vezes a gente pede duvidando verdade, tá? Nesses dias falei com Deus com muita seriedade que eu não sei ter amor próprio, não sei. Que lindo, Érica! Que lindo, Érica! Você abrir assim para Deus. É isso que Deus espera, que você se abra para Ele. E é importante, fala para Deus, Deus, eu não sei me amar como eu deveria me amar. Eu não sei me amar como o Senhor me ama, Pai, me ensina. Me ensina. E muitas vezes Ele vai te ensinar, não de uma forma simples, mas de uma forma mais... Como que eu posso explicar para vocês de um jeito que vocês vão entender? Por exemplo, você vai pedir uma casa para Deus. Eu gosto de trazer exemplos que sejam mais fáceis de entender. Você vai lá e pede uma casa para Deus. Deus não vai chegar e vai te entregar a casa pronta. Às vezes Ele vai te dar o tijolo para você construir essa casa. Entendeu? Então, às vezes você vai pedir para que Ele te ensine e Ele vai te colocar em situações para que você aprenda a se amar. Entendeu? Então, às vezes, eu vou dar o exemplo de quando você pede paciência. Deus, faça eu me tornar uma pessoa mais paciente. Você não vai acordar da noite pro dia com a paciência de Jó. Você não vai. O que vai acontecer? Ele vai te ensinar a ser paciente através de atitudes. Então, vai acontecer que naquele dia que você pediu paciência, teu filho vai chorar um monte. Ele tá testando a sua paciência, ele tá te ensinando. Você vai pegar alguém que vai te cortar no trânsito, uma pessoa mal educada, daí você vai dizer, meu Deus, de paciência para Deus, mas Deus não me escuta. Meu amor, Ele tá te dando motivos para você aprender a ser paciente. Como que você me diz que Ele não te escuta? É você que não tá prestando atenção. Não é Ele que não tá te escutando. É porque às vezes a gente quer as coisas de mão beijada, prontas. Mas Deus, Ele não vai te dar nada pronto. Ele vai te preparar para receber aquilo que você pede. Por que adianta do nada, da noite pro dia, Ele te dar paciência se Ele não te ensinou a ser paciente? Ele precisa te ensinar. Às vezes você pede uma casa, Ele vai lá e te dá uma oportunidade incrível de um trabalho. Uma ideia de trabalho. Incrível. Você diz, caraca, vender brigadeiro, ó, o morango do amor. Na época que não era... Alguém começou a fazer esse morango do amor e postou na internet e virou um sucesso. Vai me dizer, será que essa pessoa não estava pedindo? Não estava pedindo para Deus uma casa, um carro ou algum dinheiro e Deus foi lá e deu a ideia para ela? Porque Deus não vai entregar um dinheiro na tua mão. Ele vai te dar uma ideia incrível para que você possa comprar sua casa, o seu carro, aquilo que você pede. Entendeu? Eu pedi para me reencontrar porque não me reconhecia mais e veio inspiração de uma identidade nova. Então age! Age! Porque se veio é a resposta de Deus, então age. A gente precisa ser obediente. Quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Porque se a gente obedece a Deus, meu amor, a gente só ganha. A gente só ganha quando a gente obedece a Deus. Então nós precisamos aprender a obedecer. Sentiu no seu coração? Nossa, faz. Porque é a resposta de uma oração para você. Eu podia muito bem, quando eu recebi o DSP, de um dia para o outro, em São Paulo. Eu não tinha passagem, eu não tinha hotel, eu não tinha nada. Eu podia dizer, não dá. Não dá porque já é amanhã. Como que eu vou fazer? Foi isso que muitas amigas me disseram. Não dá, já é amanhã, não tem como. Mas eu obedeci. E eu disse, eu vou. E meu marido veio junto. E ali aconteceu coisas surreais. E ali eu entendi que eu precisava ir. Mas se eu não tivesse obedecido? Se eu tivesse tido medo? Porque muitas vezes a gente deixa os nossos medos nos pararem. Muitas vezes a gente deixa que... A gente escuta a voz de Deus, a gente sentiu que aquilo é de Deus, mas a gente tem medo. Mas você já viram aquela frase? Bota o pé que Deus bota o chão? Quando é de Deus, você não precisa ter medo. Confia. Bota o pé, que Ele já está preparado com o teu chão.
Mas você precisa confiar, você precisa botar o pé. Isso não dá. Então sentiu que é de Deus, só faz. Só faz. Meu Deus, mas é muito diferente. Meu Deus, vai, faz. É de Deus. É Deus que tá tocando teu coração, então vai. Se você pediu isso numa carta e ele te respondeu, faz. Faz acontecer. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus não vai te colocar em furadas. Pode acreditar. Não vai. Deixa eu dar uma lida em vocês. Esses dias falei com Deus. Ah, tá. Isso já foi do amor próprio. Se alguém mandou alguma mensagem importante que eu não consegui ler, me manda agora. Me manda agora que eu vou conseguir ler. Gente, obrigada pelos presentes que vocês estão me dando, tá? Muito obrigada, amei. Esses dias tinha uma... Quem que tava fazendo uma live? Nada a ver, tava ganhando um monte de presente. Eu falei, poxa vida, eu faço uma live tão legal, cadê os meus presentes? E hoje eu ganhei bastante presente. Gostei, hein? Bateram até a meta rapidinho. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pelos presentes. Eu peço pra Deus outro emprego com outros benefícios e folgas aos sábados, mas agradeço ainda por ter esse. Muito bom, Mi. Muito bom, porque você tá praticando a gratidão, né? E a gratidão é isso. É você entender que você merece mais, mas ser grata pelaquilo que você já tem. Você tá praticando a gratidão. Mas você quer que eu transforme isso em carta? Que eu te direcione como fazer essa carta? Ou você já tá tranquilo fazendo isso? É pra direcionar em carta? Ou você já tá... é pra direcionar em carta. Então, você quer um outro emprego, né? Então, lembra que eu falo pra vocês? Vocês precisam se abrir pra Deus, ser muito sinceros com Ele. Então, a minha carta pra Deus, pra pedir um novo emprego, seria exatamente assim. Você não tá feliz nesse emprego, Mi? É isso? Eu vou supor, tá? Que eu não esteja feliz nesse emprego que eu tô. Então, eu chegaria e falaria, Deus, eu sou muito grata por eu ter um emprego. Sou muito grata, porque através desse emprego eu consigo pagar minhas contas, mas eu não tô mais feliz nele. Eu sinto, Pai, que eu mereço algo muito melhor. Você me ensinou isso, Deus. Você me ensinou que eu mereço algo muito melhor. E eu sei, Pai, que o melhor já tá pronto pra mim. Já foi planejado por Ti. Porque se esse emprego que eu tô hoje já não me satisfaz mais, é porque o melhor já foi planejado pra Ti. E eu tô preparada, Deus. Eu tô preparada pra viver este novo emprego. Sabe, Pai, eu queria um emprego que tivesse benefícios melhores para mim. Que tivesse vale alimentação, que tivesse tal. Daí vai sendo clara com ele. Vai dizendo o que você quer. Pode dizer, eu queria ganhar o salário tal. Vai sendo clara, porque ele quer que tu abra o coração. Deus, prepara esse emprego para mim. Eu tô muito pronta para viver ele. Eu sinto no meu coração, Pai, que eu já tô preparada para viver. Prepara ele pra mim, Pai. Mas Deus, eu sempre falo isso, tá, gente? Se este emprego que eu te pedi não for pra mim, acalma o meu coração. Tira essa ansiedade de eu querer algo novo. Mas é óbvio que é pra ti, porque se tá vibrando no coração é teu. Mas eu sempre peço pra Deus acalmar meu coração. Eu sempre peço, pra tudo. Eu fui fazer endoscopia esses dias e eu falei... Deus, eu tava nervosa, eu nunca fiquei nervosa com endoscopia, nunca. E naquele dia eu tava. E eu falei, Deus, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Faz eu confiar que tu vai colocar os melhores médicos, que eu vou estar bem lá. Só acalma o meu coração. E foi assim, uma cartinha desse tamanho, bem pequenininha. Deu 2 ou 3 linhas, só pedindo pra Deus acalmar o meu coração. Porque eu tava muito nervosa. Então, peça isso. Fale pra ele sobre o teu novo emprego, sobre o que tu queres, o teu salário. Gente, não tenha medo. Não tenha medo de falar salário. Eu tenho até um depoimento, foi um dos primeiros que eu recebi, de uma seguidora, que ela falou assim pra mim, Dé, eu fiz uma carta pra Deus pedindo um marido. Dé, eu coloquei como eu queria que ele fosse, tipo de aparência, o emprego que eu queria que ele tivesse, tá? E o jeito que eu queria que ele me tratasse. Dé, Deus me entregou exatamente o que eu pedi. O meu marido, se eu te mostrar a minha carta e a foto dele,
tu vai ficar espantada. É igual, ele tem a mesma aparência, ele tem o mesmo emprego e ele me trata exatamente como eu falei. Mas por quê? Porque ela não teve medo de abrir o coração pra ela. Às vezes a gente diz assim, ai Deus, eu quero marido. Ah, qualquer um tá bom. Daí Deus tá lá, meu Deus, gente, qualquer um tá bom. Como assim qualquer um, gente? Então vai lá, seja sincera com ele. Se abra, fala quanto que você quer ganhar, fala o emprego que você quer. Se for pra ser teu, Deus vai agir a teu favor. E peça isso também, diz Deus, se for pra ser meu, traga, abre as portas que precisam ser abertas, fecha as portas que precisam ser fechadas. Mas traz pra minha vida. Essa live vai salvar? Vou deixar salva. Agora só orem pro meu celular salvar, hein, galera? Porque as que não postei é porque o celular... Era isso que eu tinha escrito errado. Ah, tá. As que eu não posto é porque o celular que não salva. Oxi, tô ganhando bastante presente. Olha que incrível. Eu sinto de verdade. Se sente de verdade, é teu. É teu, gente. Quando a gente sente muito forte no nosso coração, é porque já é nosso. Já tá projetado lá na frente para ser nosso. É nosso. Só que muitas vezes só tá dependendo de uma atitude nossa. Também outra coisa que é legal é pedir para Deus, para que Ele guie os teus passos. Peça para Deus, diz assim, ó, Deus, para eu conseguir tal coisa, o que eu preciso fazer? Deus, o que eu preciso fazer? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre uma casa e que ela quer muito uma casa. E eu falei para ela assim, então tu vai escrever uma carta para Deus e tu vai falar para Deus, Deus, o que eu preciso saber e fazer para comprar aquela casa. E daí ela contou para mim um testemunho de uma pessoa que ela tinha visto na internet e ela falou que eles contavam que eles queriam muito uma casa, mas eles não tinham dinheiro nenhum para comprar a casa. A moça, eles estavam com dívida e toda vez que eles passavam na frente da casa, a mulher decretava que aquela casa seria deles. E uma vez a filha dela chegou e questionou, mãe, a gente nem tem dinheiro para comprar essa casa. Mas ela orava tanto para Deus, ela declarava tanto, acreditava tanto, profetizava tanto que aquela casa seria dela, que ela disse que em 6 meses ela estava morando naquela casa, porque Deus colocou ela no caminho que era para ela andar. Então, é porta que se abre ali, é um emprego aqui, é uma oportunidade ali e vai chegar. Então, peça para Deus sabedoria para Ele te colocar, te direcionar no que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. Então, peça sabedoria para Ele. Diz, Deus, me dê sabedoria para eu entender. Me guia, Pai. O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar em mim? Porque muitas vezes é alguma atitude nossa que nos bloqueia de prosperar, que nos bloqueia de conquistar aquilo que a gente deseja. Então peça a Deus para que Ele te dê sabedoria para que você entenda o que você precisa mudar em você. Que atitude você tem que mudar em você. O que precisa fazer de diferente para conseguir conquistar aquilo. Porque, gente, se tem uma coisa que eu falo em todas as lives para vocês... Todas as lives eu falo para vocês. Você precisa fazer diferente para ter resultados diferentes. Se você continuar agindo igual, o resultado sempre vai ser igual. Se você vai fazer uma panela de arroz e coloca uma colher cheia de sal, o arroz vai ficar salgado. Se você for repetir, jogou fora e for fazer de novo e coloca a mesma colher cheia, o arroz vai continuar salgado. Para que o arroz não fique mais salgado, você vai ter que diminuir o sal. Você vai ter que fazer um novo arroz com menos sal. Ou seja, para que você tenha um resultado diferente, você precisa fazer diferente. Porque se você continuar com a mesma cabeça, com as mesmas atitudes que você tem agora, você terá os mesmos resultados que teve até agora. Se você quer resultados diferentes, você precisa agir diferente. E se você não sabe como, peça para Deus. Peça que Ele te guie, que Ele te oriente, que Ele te mostre aonde precisa mudar. A minha casa eu comprei exatamente como eu pedi a Deus. Glória, Lu, glória, eu acredito. E eu acredito.
Quantas coisas a gente pediu a Deus que a gente já viveu? Quantas orações já foram vividas? Coisas que pareciam impossíveis, você já conseguiu viver. Porque Deus é um Deus grandioso, é um Deus de fazer o impossível. Deus é maravilhoso, gente. É só você saber. Uma outra coisa que a gente precisa tirar da nossa vida é o como. O como, ele não tem que existir na nossa vida. E muitas vezes, por causa do como, a gente não faz. Muitas vezes, por causa do como, a gente não escuta Deus, não obedece Deus. Porque nós ficamos como? Como? Como que eu vou ter aquela casa? Como que eu vou ter aquele trabalho? Como? Não tem como. Não! Gente, o como é Deus que resolve. O como é Deus que resolve. Só vai. Só entrega, confia e vai. Eu vivia pedindo a nossa casa para Deus. Parecia algo tão impossível. Hoje estamos na nossa casa. Glória, Thay. Glória. E é assim. Parecia impossível e hoje você vive. Isso é demais. O valor era 400 mil e Deus abriu as portas e comprei por 215. Ô, Senhor! E quando Deus quer fazer, Ele faz, né? E Ele faz melhor do que a gente imagina. É muito incrível isso, gente. Muito incrível. Amores, tenho só mais um minutinho, porque já passei do horário. Já são 5h15. Deixa eu tirar dúvidas de vocês. É só crer. Exatamente, é só crer. É simples. Mas mesmo assim, muita gente dificulta. Por quê? Porque quer saber como. Quer saber como? Como? Crendo em Deus. Essa é a resposta. Crê. Acredita que é teu. Acredita que tu vai conseguir. Que Deus vai abrindo portas, gente, que você nem imagina. Você nem imagina que poderiam ser abertas. Deus vai direcionando, vai colocando pessoas na sua vida, vai abrindo porta, vai te dando oportunidade, você vai olhando assim, e quando você vê, você já está vivendo aquilo que um dia foi oração. Porque você acreditou. Você acreditou, você entregou para Deus e confiou nele. E quando você vê, você já está vivendo aquilo que um dia foi oração. Então entrega, confia em Deus. Confia nele de todo o teu coração e entrega para ele. E deixa que ele se preocupe com como. Você só precisa se preocupar em entregar e confiar. O como, Deus que se preocupa. O como é problema de Deus, não é seu. Você só precisa entregar e confiar e agir, óbvio. Porque com bunda na cadeira, a conquista não chega. Eu falei que eu iria conhecer os Lençóis Maranhenses como eu não saía. Eu creio que Deus vai me libertar das dívidas. Creia, Stephanie. Vai sim. Você viu a carta que eu falei pra ti? Que uma seguidora minha do meu e-book, ela comprou meu e-book. E no meu e-book tem a cartas pra... Cadê? Vou colocar aqui. Do dinheiro, tá? No meu e-book tem. Quer ver? Tem cartas pra cliente no meu e-book. Ó, Pri. Compra o meu e-book. Tem. Cadê a do dinheiro, gente? Qual que é a carta do dinheiro? Quando meu coração não está cansado, quando a dor, quando sinto que os meus sonhos não vão realizar. Ganhei um concurso de estudos lá. Ah, que demais, Lu! E é assim, ó, ganhou. Vem, acontece. É exatamente assim. Acontece. Eu sei que tem do dinheiro, gente. Eu fiz do dinheiro. Eu fiz a carta pro dinheiro. Ó, quando minhas finanças me assustam. É a carta 14. Tem também, gente. Então, ó, já fica aí de dica pra vocês, tá? Quem quiser adquirir meu e-book, tem 21 cartas pra vocês. Na verdade, um segredo nosso, são 22, tá? Porque eu coloquei uma carta bônus pra vocês. Mas são 22 cartas e fala de todas as áreas da sua vida, tá? Inclusive quando preciso de clientes, tem também. Então, fica aí de dica pra vocês. E é exatamente isso, Lu, quando a gente crê, olha, chega através de presente, chega através de oportunidades, chega.
vai chegar para sua vida. De certeza absoluta. Gente, 17h17. Estamos terminando a live. Oh, Deus, glória, Pai. Olha, toda vez que eu vejo números iguais, se você tá olhando números iguais nesse momento, eu estou vendo. Pode manifestar algo para você aí, tá? Não precisa falar pro pessoal. Já manifestei aqui. 17h17. Quem mais viu 17h17, gente? Que bênção. Manifeste aí pra você. Então, vamos lá? Vamos orar pra que a gente finalize a nossa live, porque preciso finalizar, galera. Então, respire fundo, feche os olhos. E vamos lá. Respira fundo. Feche os olhos e, Senhor Deus, obrigada, Pai, por esses 21 dias de cartas para Ti, Senhor. Obrigada por esses 21 dias de transformação, Pai. Obrigada por esses 21 dias de propósito, Senhor. Que o Senhor tenha tocado na vida de quem participou, Pai. Que tenha havido transformação na vida dessas pessoas que estão escrevendo para Ti, Pai. E Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que a transformação não pare aqui, nesse final desse propósito, que muito pelo contrário, que esse seja só o início de uma nova vida na vida dessas pessoas, Pai. Que muitas pessoas, Deus, que hoje Te reconheceram como Pai, que Te reconheceram como Mestre, que Te reconheceram como Deus que tudo faz, que hoje, Pai, essas pessoas, Senhor, Te queiram na vida delas, Pai. Não só por interesse pessoal, mas que elas Te queiram na vida delas para compartilhar contigo, Pai, todos os momentos da vida delas. Os momentos bons, os momentos ruins, aqueles momentos que parece, Pai, que você não tá olhando, mas que agora elas sabem que você tá ali. E que por algum propósito elas estão passando por aquilo, Pai. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre na vida dessas pessoas, Pai, arrancando tudo que precisa ser arrancado, Pai, e abrindo todas as portas que precisam ser abertas, mas fechando as que precisam ser fechadas também, Pai. E que elas reconheçam isso em Ti, que elas saibam, Senhor, que as portas que se fecharem na vida delas é porque não era para elas, Pai. E que elas continuem confiando em Ti e entendendo, Senhor, que a fé delas é que vai levar elas às montanhas mais altas. Que é a fé delas, Pai, que vai fazer o extraordinário acontecer na vida delas. Que é a fé delas em Ti, Senhor, que vai fazer a transformação acontecer na vida. Pai, eu Te peço, Senhor, entra na vida dessas pessoas e transforma, limpa, modifica, vira de cabeça para baixo, Pai, mas fica na vida dessas pessoas, Senhor. Faz o que você precisa fazer, Pai. Muitas vezes a gente tem medo de pedir, Senhor, que você transforme as nossas vidas. Mas o Senhor sabe o que é bom pra gente. O Senhor sabe o que a gente precisa. O Senhor sabe, Deus, o que é de Ti, Pai. E tudo que não for de Ti, tira. Tira da nossa vida, porque a gente não quer viver de mentira, Senhor. A gente não quer viver de ilusão. A gente quer viver de verdade, Pai. Da abundância que vem de Ti, Senhor. Então tira o que precisa ser tirado, Pai. E coloca o que precisa ser colocado. Abre as portas que precisam ser abertas, Senhor. A gente está pronto, Pai. A gente está disposto, Senhor, para viver a vida que o Senhor planejou para nós. Nós estamos prontos para viver os Teus sonhos. Nós estamos prontos para viver os Teus projetos. É a vida que o Senhor sonhou para nós que nós queremos viver, Pai. Não queremos nada que não venha de Ti. Nada que não venha dos céus. A gente só quer aquilo que é Teu. Estamos prontos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. Muito obrigada por esses 21 dias, tá? E que vocês possam viver o que Deus tem planejado para cada um de vocês. E não terminem esse propósito. Continuem. Continuem fazendo cartas para Deus. Continue colocando Deus
como prioridade na vida de vocês. Convide Deus para entrar na sua casa, convide Deus para entrar no seu trabalho, convide Deus para entrar na sua vida. Chame Deus para sentar à tua mesa. Chame Deus para a tua vida, para te acompanhar, para caminhar contigo essa caminhada. Não parem por aí. Não parem. Obrigada, obrigada, obrigada por todos vocês que estiveram comigo junto nesses 21 dias e que venha mais propósitos. Toda vez que eu sentir no meu coração, eu volto com algum propósito, tá? Mas eu preciso sentir no meu coração, então quando eu sentir, eu aviso. Quando eu sentir, eu digo pra vocês, vamos pra mais um propósito. Mas continue aqui comigo. Né? Lei da atração e fé andam juntos e a gente pode viver a vida que a gente sonha. É só a gente acreditar. E não esqueçam que quem quiser adquirir o meu e-book, tá? Gente, vale muito a pena. De verdade, assim, eu coloquei todo o meu coração nesse e-book. As cartas que eu decidi ali pra vocês, elas foram... Vou até contar isso, não sei se eu já contei. As cartas que eu coloquei aqui, elas foram baseadas em cartas que eu fiz para Deus e também em louvores que eu escuto. Então, para cada carta, eu tenho uma música. E eu já adquiri, é maravilhoso. Obrigada, Jaque! Maravilhosa. E para cada carta, eu tenho uma música, sabe? Até as moças as mulheres que estão na minha mentoria, eu mando as músicas para elas. E é muito legal, porque foi muito baseado nisso. Eu via assuntos da minha vida, por isso que tem de clientes, por isso que tem de dinheiro, tem de relacionamento, tem de propósito, tem de sonhos, porque tem de doença, tem de não se valorizar, entender o meu valor, tem na carta, porque é tudo que eu tô vivendo, que eu passei, que eu já vivi, e eu tenho certeza que muitos de vocês. E uma coisa que eu tenho certeza é que todas as pessoas que precisarem viver este propósito, elas vão adquirir. Porque Deus vai conectar quem precisa viver. E se você tá nessa live, de alguma forma, Deus nos conectou. E se você ainda não comprou o meu e-book e sentir muito forte no seu coração de que é pra você, compra, não tenha medo. Não tenha medo de investir em você, investir naquilo que é pro seu bem, é pra sua prosperidade, é pra quebrar crenças. Eu fiz com muito amor e carinho, pensando em vocês, pensando na gente, porque eu não quero só que a minha vida seja transformada. Pra mim, é muito melhor que a minha vida e a sua seja transformada também. Então eu fiz um e-book para transformar realmente, para que quando você sente e escreva essa carta, você sinta a presença de Deus, você sinta o que precisa ser sentido ali. Então, de verdade, é assim, se você sentir no seu coração muito forte, eu digo, é pra você. Adquire que você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender. E o link do e-book tá na minha bio, tá, gente? No meu Instagram também, pessoal. Quem quiser me seguir lá no meu Instagram, também é legal. Lá eu posto coisas pra vocês também, tá? Lá eu mando mensagenzinhas. A gente consegue conversar melhor por direct por lá. Então, quem quiser me seguir lá também, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada pelos presentes que eu ganhei dessa live. Fiquei bem contente, tá? E a gente volta com mais lives, tá? E com certeza, não através do propósito, mas com certeza, a live eu salvo fica no Instagram. Eu posto no Instagram. E vamos todo mundo orar pra eu conseguir salvar essa live. Porque às vezes meu celular não salva, galera. E muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. E se vocês quiserem o e-book, eu vou ficar muito feliz. Quem adquiriu o e-book e quiser lá me dizer, adquiri! E quem quiser adquirir o e-book, me conta lá depois, tá bom? Que comprou, me conta o que achou, porque a sua opinião é muito importante pra mim também. E se também quiserem deixar os testemunhos de vocês, eu vou amar muito ler o que aconteceu, os testemunhos de vocês, porque eu amo. E é isso, gente. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Ou a live, no caso.